A filosofia grega foi a questão basilar para o desenvolvimento do Ocidente. O povo ocidental, ele por muito tempo e ainda hoje se baseia nas práticas europeias como uma forma de evolução social. Sócrates, Aristóteles, Platão e por aí vai. Uma galera que, sem sombra de dúvidas, é muito inteligente, é forte no que faz e tem grandes referências. Isso ninguém pode negar. O Ocidente também foi baseado em algumas culturas de guerra, como Roma. Só que nisso ela perde para um grupo, o Oriente. Porque na questão oriental, além da questão de guerra, tem o fator civilizacional, o fator cultural, religioso. São fatores que estão acima da média. São grupos, eu não preciso nem citar religiões abrâmicas, que construíram homens fortes, como na China mesmo. Já sobre as religiões abrâmicas, foi o Oriente que criou as bases religiosas. Também tem fora dela, como o zoroastrismo, né? O hinduísmo e todas as religiões da região latino-americana, norte-americana, são adaptações ou as tradicionais que são pequenas, como banda, como xamanismo, entre outros grupos. Mas você percebe que são tradições que são pequenas na região, não são tradições que são grandes. Já no Oriente, você tem o judaísmo, cristianismo, islamismo, entre outro leque de opções que advém antes dessas religiões. Dentro do Islã tem o sufismo advém antes do Islã, tem os Vedas. Então você percebe que a base cultural e formação de ser humano é superior milhares e milhares de vezes. Agora você, como um ocidental, ou como pseudo-ocidental, né, dentro do conceito geopolítico, como você se enxerga como um líder? Você seria um conservador, um tradicionalista, como presidente? Ou você seria um cara louco para criar algo novo? Rasgar o véu da moralidade e nada basilar. Como é que seria para você? A história já mostrou qual lado tende a vencer, não é mesmo? Então imagine aí qual lado você escolheria. É bom de você pensar, para você ter uma noção do que realmente tem base, do que realmente é inovação e do que é só charlatanismo ou loucura. Qual o rumo do Oriente? Uma região cheia de guerras, como o mundo árabe, causada por ocidentais, por pequenas milícias regionais. A China, com a questão de Taiwan. Um lado russo, que é oriental. Você vê vários países, o Líbano. Mas qual a visão desse povo? Reprodução, tradição, conservadorismo, de verdade. Não isso que foi vendido para o povo brasileiro. Advindo de tradições religiosas que são jovens, não tem base de estudo, né? Acho que é só lei, já era, que todo mundo consegue interpretar. Acha que Deus dá a bênção para a pessoa interpretar, não tem ciência nenhuma para interpretar. Então são coisas assim, cara, que você consegue perceber já nessas tradições, tanto judaico quanto cristãos, quanto islâmicas, nessas regiões. Você percebe que é um povo mais instruído, que é um povo que tem versos de tradição, e não é só a escritura, né, também, isso é um fator, e muito importante para determinar, porque tem toda a questão do contexto, não a lei de forma pura. Aí você analisa o setor ocidental, qual é o futuro dele? É tecnofeudalismo, é servir ao Estado, é tentar acabar com o Estado, ou seja, uma sociedade que não se decide,
é um processo transgênero, é um processo de luta contra aquilo que é mais sujo, né? Que seria o quê? Que já foi tão normalizado coisas idiotas que agora eles lutam contra as coisas idiotas básicas. Eles estão perdidos, estão em loop, em parafuso. É a questão do acúmulo de capital, né, que também deve ser citado, que as pessoas não têm mais a questão espiritual de doar o que têm quando estão ricas, eles não ligam. Então vai acumulando não só o capital, como essas questões, e você percebe que a moralidade dessas pessoas vai se esvaindo, mesmo elas dizendo terem essa mentalidade que advém de grupos religiosos orientais. E o ocidental médio, ele tende a querer ser superior ao oriental, tá? Ele é o Zé Cruzadinha, que diz que tem que ter cruzado e tal, mas se surpreende quando o muçulmano fala em jihad. É esse tipo de gente, entendeu? Gente fraca. E quando eu tô falando fraca, eu tô falando de força bruta, intelectualmente. Então é difícil conversar com uma pessoa que fala algo semelhante, que é cruzada. Você pode dizer que é um tipo de jihad, mas eles não vão reconhecer. É extremamente quadrada. E por isso que a tendência é perder mesmo. Porque enquanto eles estão no Twitter falando em cruzada, o filho deles está fazendo transição de gênero. Não adianta, cara. Aí quer culpar os muçulmanos, porque o muçulmano, um prefeito de Nova York, falou isso, meu irmão. O cara é prefeito de uma democracia liberal, burguesa, capitalista nos Estados Unidos. E eu nem sou comunista para falar isso, eu nem sou. Mas é um fato. O que é que você esperava de um país como esse? Você esperava uma dose de conservadorismo? Até porque eles pregam a liberdade. O conservadorismo não vai pregar essa liberdade que os Estados Unidos pregam. O conservadorismo você vai ver de verdade no Irã, que vai partir do próprio Estado. Você vai ver em países como a Palestina, com grupos armados. Então, assim, desculpa. Você só está entrando em parafuso porque um grupo mais conservador que você está ativo e não vai cair, porque não tem medo de morrer. Então, sai dos cheetos, sai do seu quarto e vai viver, brother. Vai ler, vai conhecer outras filosofias. Reconheça a sua pequenez, porque eu reconheço a minha. Mas muita gente não reconhece a sua. Esse é o maior problema. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma reflexão. Pode passar 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, 300, 500, 3.000 anos, 500, 1000, pode passar quanto tempo for, 5.000 anos. O Oriente ele vai ganhar essa guerra, porque ele está espiritualmente mais trabalhado, com pessoas que rezam 5 vezes por dia, que não tem medo da morte, que são atacadas, que conhecem o que é a dor de verdade. O ocidental, ele acha que sabe o que é a dor por conta do 11 de setembro, mas ele não sabe o que é a dor, ele não viveu um Iraque, 1 milhão de pessoas. Ele não estudou, ele não percebeu que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, de duas uma, ou foi uma conspiração, ou se de fato aconteceu como dizem, né, que nunca as notícias vêm como dizem, sempre tem a guerra de narrativas. Se for o que dizem, não fala que antes os Estados Unidos fizeram coisas piores. O Ocidente vai estar perdido aqui nos desejos da carne, a casa de swing, a OnlyFans, é site adulto, são coisas assim. Então você tire daí, o que você acha? Qual o avanço qual o avanço de civilização que você está vendo hoje? Faça uma reflexão. Depois volte aqui. Esse vídeo vai ficar postado aqui no YouTube. Quem sabe daqui 100 anos alguém esteja vendo. A gente está em 7/11/2025. Estou aqui no meu bunker soviético, né? Tá vendo? Você consegue ver, é todo pichado. Tem nenhuma beleza estética que atrai as grandes massas. Mas eu não estou incomodando ninguém, né? Então reflita. Se o Ocidente, que irrita tanto alguém, que é o povo oriental, não só o povo árabe, o povo asiático no geral, como é que você sabe que o Oriente não vai fazer isso aqui com o Ocidente? Porque isso aqui tá um campo particular, você pode fazer dentro da sua casa, tá, do seu território. Mas se alguém viesse criticar isso aqui na minha casa, a ponto de me ameaçar, eu iria fazer na casa dele. Isso é analogia, tá, pessoal?
Não leve de forma literal. Isso que eu fiz quando eu tinha 15 anos, vai ser reformado e tal. Mas pense de forma basilar que o tempo ele é maior do que as pessoas. Que as pessoas vão passar. Agora, as ideias das pessoas são que ficam, né? Através do tempo. Usando necessariamente o tempo. Então, você pensar aí o que você acha, o que você me diz. E reflete se os Estados Unidos transformando o Oriente num gueto, vai chegar uma hora que vai acontecer o contrário. E o mundo chora. Foi eleito prefeito de Nova York, os caras falam. Uma hora é Sharia, outra hora é agenda trans. O pessoal não se decide. Mas quando morre um asiático lá, eles não. Um africano, eles estão nem aí. Na Nigéria morreu cristão. Na Nigéria tá tudo bem, não pode morrer. No Sudão, que só tem muçulmano, vocês vão lá no Twitter e mentem. Cristãos estão mentindo no Twitter, dizendo que são cristãos morrendo no Sudão. Mentira. Então, você acha que com a sociedade baseada em informação mentirosa, baseada em fake news, vai se sustentar? Uma situação que o pessoal fica chorando porque a mulher prefere o bandido. Isso aí, meu irmão, isso aí te vira, pior. A vida é sua, você é um homem adulto. Então, não adianta chorar, não adianta xingar no Twitter, fazer artigo chamando o Brasil de bostil. Você também tem culpa. Você também tem culpa. Se você não gosta de uma música, como é que você apoia a outra cultura, para aquela cultura crescer e subjugar que você não gosta? Que uma subjugar a outra é uma guerra de interesse. O funk tá lá em cima, necessariamente o rock tem que estar embaixo. Porque é top 1 paradas, top 10 paradas, entendeu? Então eu prefiro rock. Então como é que você apoia o rock? Quais bandas que você financia, que você faz Pix por mês, sei lá. Então é isso. As pessoas não entendem que a música mesmo é um processo de lavagem de dinheiro, inclusive com banda de rock, qualquer coisa. Porque o rock, sabe, esse tipo de coisa. Que assim, eu acredito que dá para aproveitar um pouco de cada estilo musical. Mas para quem consegue compreender, quem é limitado, não vai muito longe não. Mas é isso, pessoal, reflita, diz aí o que você acha sobre isso tudo, né? Porque o Ocidente ele vai cair. Agora a questão é, em quanto tempo? O Oriente vai reinar? E a questão é, em quanto tempo? Uma pergunta a se fazer, né? Faz essa pergunta aí quando você estiver no banho, se você estiver estudando alguma coisa. Porque essa sociedade tá ruim e a outra vai crescer mesmo ela estando em ruínas agora por conta do próprio Ocidente.